Olá, professores preciosos e abençoados! Olha, nessa aula de hoje a gente vai ver um tema extremamente importante: a importância do adulto brincante. Você sabia que para trabalhar na educação infantil principalmente, né, a gente precisa ser um adulto brincante? E a gente vai entender isso hoje. Gente, o brincar, ele é tão importante que virou até direito de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Brincar hoje, de acordo com a BNCC, é um direito da criança. A criança tem por direito brincar. E quem trabalha com essa criança, o adulto que trabalha com essa criança, que está ali educando no dia a dia, este adulto precisa ser um adulto brincante. E é isso que a gente vai entender nessa aula de hoje. Então aqui está falando, é importante realizar encontros espelhados na formação do ser brincante. A gente precisa se tornar um ser brincante. Olha que bacana, né? Então eles estão colocando aqui, um dos maiores desafios encontrados no dia a dia dos profissionais, né, é sensibilizar famílias e outros adultos sobre a importância do brincar. Quando eles próprios não brincam, não se dispõem a sentar no chão com as crianças, né, para adentrar naquele universo infantil, então a gente precisa sentar no chão. Você imagina uma professora da educação infantil ou da creche que não senta no chão para brincar com a criança, para interagir ali naquele momento, né, da brincadeira, da aprendizagem? Então, precisa, né, estar preparado, ter essa formação desse ser brincante. Então, o objetivo não é propor o resgate, né, da infância, né? Eu vou ter que voltar lá na minha infância, vou ter que ser criança. Não é infantilizar o adulto, não, né? É importante você entender este processo. Eles até falam aqui, a importância de cada uma das fases da vida, né? A ideia é lembrar o espírito lúdico, né? O livre e pleno, aquele livre pleno espírito lúdico que a gente vivia, né, na infância. Então é esse espírito lúdico que a gente vai colocar na nossa vida adulta, até para qualquer momento da vida, né, gente? Não precisa ser só sala de aula, tá? Então aqui deixa bastante claro, olha só, aquele espírito, né, que existia com mais potência em nós quando a gente era criança, né? Abrir espaço para que ele esteja mais presente no nosso cotidiano, principalmente para quem trabalha na educação infantil, nos anos iniciais também, né? Essa relação com o outro, né? Então, assim, como é importante a gente analisar, né? Como é que foi a minha infância? Sabe? Analisa aí como foi a sua infância. O que você viveu na sua infância? Você lembra o que você viveu na sua infância? Né? O que ficou dessa criança aí? O que você guarda de bom? Eu sei que a gente guarda muita coisa, muitos traumas também, né? Mas tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, brinquei na rua. A gente brincava numa liberdade na rua de uma tal maneira, era brincando de pique-bandeira, pique-pega, pera, uva, maçã, tinha também, né? Elástico, né? Pular elástico, patins, nossa, eu era campeã do patins, bambolê, nossa, hoje eu fui tentar fazer bambolear, não consegui. Eu falei, gente, mas como eu era campeã lá da rua, né? Então é isso, o que a gente traz lá da nossa infância, né? E é isso que a gente vai, assim, resgatar, né? Para se tornar este ser brincante, esse adulto brincante que nós precisamos ser, né? Principalmente para quem trabalha na educação. Então, brincadeiras que a gente mais gostava, os cheiros, os sabores, né? O que fazia a gente sorrir? Né? Quando você chegava em casa, sua mãe tinha feito um bolo, ou sua avó, né? Qual é a lembrança boa que você tem da sua infância? Quais foram os momentos bons? Aí tem gente que vai falar assim, eu tenho mais momento ruim. Não importa, você tem momento ruim, mas tem momento bom. Eu tenho certeza que você tem momento bom. E aí a gente vai resgatando esses momentos, né? Para trazer para o nosso adulto brincante,
pro nosso ser brincante que nós precisamos nos tornar. Então, é levar, né? A gente vai nesse universo bonito onde tudo acontecia por meio do brincar. Então, a conexão que a gente vai ter com as crianças, ela vai ser assim maravilhosa. A gente vai obter resultados muito significativos porque vai ter uma conexão real e verdadeira ali quando você se torna esse ser brincante, que você entra nesse mundo da criança, que é um mundo muito diferente do nosso, tá? Eu falo sempre, a criança é um ser humano, o adulto é outro ser humano. São dois seres humanos completamente diferentes. Então, né, a gente, igual tá falando aqui, ó, a infância, ela nunca nos deixa, tá? É verdade. Mas precisamos escutá-la, buscar forma de vivenciar essa infância. Mesmo, né, em meio à rotina, aos inúmeros compromissos que a gente tem aí na correria do dia a dia, né? Mas a gente precisa brincar, pois é nessa manifestação, né, que a gente pode ser esse ser brincante que a gente tanto necessita. Então, brincar, gente, é urgente. Brincar é urgente. Por quê? Pelo simples fato de que viver é urgente, né? Então, quando a gente brinca, a gente realmente está vivendo com mais sentido e significado do verdadeiro existir enquanto vida aqui na Terra. O brincar, ele é tão importante a ponto de se tornar um direito da criança, né? De acordo com a BNCC. Então, esses conflitos internos, né? Que cada um, né, tem, a gente consegue se libertar, sabe? Quando a gente traz esse resgate, por exemplo, como brincar, como se sentir, sentir liberdade mesmo, né? Dentro da sociedade em que a gente vive, né? Porque a gente vive numa sociedade onde o capital, o ter, é mais importante que o ser. Então fica aquele buraco, aquele vazio, aquela lacuna faltando, que é do verdadeiro sentido da vida, do existir enquanto vida aqui na Terra, né? Porque a gente preocupou tanto, né, dentro das concepções de educação, se a gente faz essa retrospectiva histórica, né, na concepção tecnicista, né, onde o objetivo final era produzir, né? Eu sendo, se precisar passar por cima de todo mundo, eu passo, eu piso. O negócio era ter. Então, assim, hoje a gente está tentando resgatar o ser, a formação humana integral do ser humano, né? Desenvolver esse ser humano em todas as áreas da vida dele. É o emocional, né? O social. Hoje, olha, campanha da fraternidade esse ano. Conviver. Conviver, campanha da fraternidade. Conviver é um direito da educação infantil. Conviver é o primeiro direito de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Por quê? Porque as pessoas estão precisando conviver, aprender a conviver com o outro, a aceitar o outro como legítimo outro na convivência, interagir, né? E aí as pessoas estão ficando dentro de bolhas, tá? Eu vou conviver só com quem eu me dou bem, porque senão não quero nem conversa, nem quero distância. E aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar em lugar nenhum, porque a gente não faz nada sem o outro. Então, essa importância deste evoluir, deste compreender o mundo, entendeu? A verdadeira existência, né, enquanto vida aqui na Terra. Eu não sou nada sozinho. Então, eu preciso deste conviver, aprender a conviver. E isso a gente tem que trabalhar de acordo com a BNCC, precisa ser trabalhado dentro da escola. Então, e o brincar, ele te traz muito isso. O brincar, a arte que veio forte na BNCC, né? Então, tudo isso te traz essa interação. Então, ao brincar, a gente ativa o lado direito do cérebro, né? Que está ligado à criatividade, emoção, imaginação, intuição, subjetividade. Olha que legal, né? Então, tá tudo ligado no lado direito do cérebro. Então, o sistema, ele nos evoca uma vida distante do lúdico, normalmente, né? E aí, nós não podemos deixar que isso aconteça. Por quê? Porque se você continuar vivendo neste mundo onde o ter é mais importante que o ser, você vai entrar num mundo, né,
que vai te distanciar completamente do lúdico. E quem trabalha na educação, principalmente, todos nós necessitamos, mas quem trabalha na educação é impossível viver, tá? Sem essa parte lúdica, sem essa parte do imaginar, do viajar ali, igual a criança faz, né? Então é uma necessidade. Então a gente precisa tomar decisões de viver nossas infâncias. Se a pessoa tem 40, 10, 30, entendeu? 90 anos, não importa que idade que a pessoa tem, ela precisa ativar essa parte, né, do lúdico, do brincar, tá? Então é na brincadeira, por exemplo, que a criança vai sozinha aprender a achar solução para problemas, é onde ela vai aprender a colaborar, a conviver com os outros, com os diferentes, a pesquisar, né, a ver tudo que existe com olhar criativo e onde as invenções vão surgir. Então, muitas vezes a criança hoje ela não desenvolve, ela e fica um adulto desequilibrado emocionalmente. O que eles estão querendo dizer com isso? Porque na verdade é assim, a criança ela necessita do brincar, né? Por isso que virou um direito de aprendizagem e desenvolvimento. É por quê? Porque é uma necessidade. Por que é uma necessidade? A criança nasce, ela nasceu um dia desse, aí ela chegou nesse mundo adulto. Aí você vê que a brincadeira da imaginação, por exemplo, do faz de conta, né? A brincadeira do faz de conta. Ela foi no médico, ela chega em casa, ela faz, né, repete o que ela vivenciou lá no médico, né? Se ela, né, ela chega em casa, brinca imitando a professora. Então, no que ela imita a professora, o médico, o pai, ou a mãe, ou o que ela vivenciou, entende? Uma briga que ela vivenciou, ou um carinho, ou qualquer coisa que ela viveu, ela vai trazer para o faz de conta na brincadeira. E quando ela traz para o faz de conta, ela repete aquela ação para tentar compreender este mundo que ela chegou há pouco tempo. Então é uma necessidade, entende? Então o brincar é uma necessidade, porque ela descobre, conhece, aprende, cresce brincando. Tá? A compreensão do mundo para a criança se dá através do brincar. Por isso que brincar é tão importante, tá? E aí o que está acontecendo hoje? Hoje está o celular. Então a criança, desde que nasce, os pais estão colocando o celular na mão do menino, para o menino dar paz, ficar quietinho. Aí a criança que fica parada com o celular na mão, ela não está desenvolvendo, né? Então o psicomotor, por exemplo, né, que trabalha o cognitivo, ela precisa correr, pular, entendeu? Perguntar, agitar, e ela precisa do movimento para desenvolver o cognitivo dela, por exemplo. Então, se ela só fica parada, se ela não pega, se ela não experimenta, se ela não, sabe, fala que a criança faz bagunça, por exemplo, pegou o pote, tentou virar, caiu, e ela tá só experimentando, é tudo uma maneira de experimentar, de explorar, olha, são tudo direitos, de participar, tá vendo? Porque é através desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, por exemplo, da educação infantil, que a criança descobre o mundo. E a gente, pra gente conviver com esse ser humano criança, a gente precisa aprender, entender quem é esse ser humano criança e se tornar este adulto brincante, a necessidade do adulto brincante, quem convive com a criança, que precisa brincar, tá? Então, brincar, na verdade, é um autoconhecimento, sabe? A criança que brinca, ela vai se reconhecer melhor, ela vai entender a sua verdadeira identidade, ela vai se conhecer mais mesmo, sabe? Porque brincar desenvolve esses recursos internos, a consciência, né, o desenvolvimento do raciocínio. Então a criança é acostumada a refletir se ela pode pular ou não, por exemplo. Eles dão até um exemplo aqui, olha. Ela sente no corpo, né? Se ela tem condições de refletir melhor quando acontece uma adversidade. É uma conexão com o corpo. Mas normalmente, né, o adulto fala com a criança ela quer pular de um lugar. O que o pai, a mãe, ou então até a professora fala: desce daí, menino, não pula não, hein? Você vai cair. Não pula não, você vai cair. Esse é o pior método que tem, né? Por isso que às vezes eu falo, a criança, gente, ela é mó artista, cientista, filósofo, sabe?
ela é de uma capacidade incrível, ela vem com uma capacidade incrível, mas o adulto que não está preparado para lidar com esse ser humano, que é filósofo, artista, sabe? Ele vai podando a criança, e aí ela não desenvolve como deveria desenvolver. Então, no lugar de falar, não, desce daí, não pula não, hein? Você vai machucar. No lugar de falar assim, né? Eles até dão um exemplo aí, né? Olha, você tá querendo pular daí? Você acha que você consegue pular dessa altura aí? Ó, se caso você acha que você consegue, eu vou ficar só mais próximo aqui, tá? Se você precisar de ajuda, mas pode pular se você acha que você é capaz de pular. Então você entrega essa responsabilidade para ele ter o experimento, né? A capacidade de ver. Aí você se aproxima para casa a criança, né? Ver se ela tem condições de pular ou não. Então esse contato com a criança eu falo para trabalhar na educação, sabe? É importante, o conhecimento ele é inacabável. Você tem que estudar constantemente mesmo. Não tem como trabalhar na educação sem ter o conhecimento. Então, se você está trabalhando com crianças de 3 anos, é importante você estudar sobre a criança de 3 anos. Como que se dá o desenvolvimento do cérebro de uma criança de 3 anos? Ah, eu estou trabalhando lá nos anos iniciais, minhas crianças têm 8 anos. Como é que é o cérebro da criança de 8 anos? Entende? Então, independente da idade que você trabalha, é importante você conhecer mais a fundo sobre a idade daquela criança. Gente, como isso faz diferença? Olha, isso assim, porque às vezes a pessoa quer cobrar algo da criança ali que ela não tá nem no momento daquilo, sabe? Mas por falta de conhecimento. Por isso que tem que estar muito preparado. E só a faculdade não é suficiente. Você tem que continuar estudando sempre. Por isso que é uma exigência da BNCC a formação continuada dos professores semanalmente dentro do espaço da escola. No mínimo uma vez por semana, no mínimo 1 hora, tá? Então, por exemplo, quando a gente lê para uma criança, né, a gente está dando oportunidade, por exemplo, de invenção, de articulação, né, no seu cenário mental, né, de um repertório rico em cores, formas, vida, é uma imaginação pulsando, colocando as imagens em ação. O que quer dizer isso? Quando você está lendo para criança, que você vai passando o livro assim, você sabia que você desaparece de cena? A criança, olha só, a imaginação dela é capaz de entrar lá dentro do livro. Ela entra dentro da história, ela viaja na história. E ela precisa dessa imaginação. Ela necessita disso para o desenvolvimento dela. Então, olha como que você precisa estar trabalhada no lúdico. Porque para contar histórias, você também tem que saber. Tem que ter encenação, tom de voz, entendeu? Então tem todo um preparo para contar história também, né? Então aqui eles estão falando, ó, nós temos cercado nossas crianças de muitas e belas histórias, né? O autor está perguntando se a gente está contando muitas histórias para as crianças, né? E belas histórias, histórias contadas em livros, recortadas nas suas vidas, resgatadas da infância, né, do próprio aluno ou dos filhos, né? Então, contar a vida, parte da vida ou toda a vida. Olha que lindo, gente. Então, contar a vida, sabe? Porque a gente compreende a vida quando a gente conta a vida. Porque quando você conta a vida, fichas vão caindo e você vai compreendendo melhor esse mundo. E aí você vai conseguindo direcionar melhor o caminho, o rumo, as escolhas, as decisões, né? Porque se você não tem essa clareza, por isso que a leitura ela é muito poderosa, né? Ler é muito poderoso, né? Então, por quê? Porque você entra numa viagem que te leva para um outro mundo mesmo, no sentido de entender o mundo de outra forma. E é aí que as suas decisões vão mudando, as suas ações. Porque se você não lê, não tem conhecimento, sabe, não tá entendendo, igual eu falo, quem não conhece padece. A pessoa, você vive à mercê de um mundo vazio, raso, te oferecendo músicas rasas, vazias, desvalorizadas, desrespeitosas. E todas as ações são filmes, vídeos, danças, músicas que não te levam, que não te edifica em nada, entende?
Então, assim, a gente que trabalha na educação, a gente tem que buscar o conhecimento constantemente para evoluir enquanto ser humano aqui na Terra, porque a gente trabalha com vidas e vidas em desenvolvimento. Então, você precisa do conhecimento, né? Então, contar histórias, pegar um álbum de fotografias, né? Os cadernos da escola dos pais, olha que legal, né? Traz os cadernos dos pais, se tem pai que guarda o caderno lá da escola, olha que legal, dá cada trabalho maravilhoso. Os livros que estão na casa, quais são os livros que tem lá na sua casa, né? Os brinquedos. Então, assim, dar vida, sabe? Destacando o valor daquilo, o prazer, narrando os sentimentos, as aprendizagens, o amadurecimento, a alegria. Então, dá para trabalhar coisas assim extraordinárias, desenvolvendo o nosso interior, o nosso ser brincante, né? E ao mesmo tempo mexendo com as crianças neste valor do brincar, né? Então, é muito proveitoso, sabe, gente, o uso da imaginação, que é algo tão natural da criança, né? E às vezes a gente poda esse momento tão importante. Então, é maravilhoso esse exercício, sabe? De encontro com os nossos filhos, por exemplo, com a gente mesmo, tá? Então, esse processo de entender a importância do brincar, quando você compreende o brincar, o poder que tem esse brincar para uma criança, você vai resgatar isso em você para se tornar este adulto brincante, sabe? Você tem que entrar neste lúdico, neste mundo e sentar, brincar, viajar, sabe? É ser este adulto brincante, ser esse ser brincante, né? Ah, eu sou a sereia, agora eu sou a sereia, você vai ser o quê? Nossa, minha cauda tá pesada. Você pode conversar no dia a dia assim, vira um outro ambiente, sabe? Quando você convive com aquele ser humano, criança, porque as crianças são um ser humano, você é outro, você é um outro ser humano, o adulto é outro ser humano. Então, pra gente adentrar nesse universo aqui da infância, você precisa se tornar esse ser brincante, você tá entendendo? A importância disso? Então, assim, vale a pena a gente pesquisar mais sobre o assunto, entender mais, ler mais sobre o desenvolvimento daquela idade, o que eles gostam, qual é o tipo de brincadeira, né? O que eu posso apresentar como brincadeira para eles e brincar junto. É um processo onde nós também vamos desenvolver junto com as crianças, né? Então é isso, olha, anota tudo, reflete tudo isso que a gente viu aqui hoje, tá? E coloca tudo em prática e depois você me conta.